Alô pessoal, bom dia! Bom dia! Que é o Wendel Finotti da plataforma Meu Dividendo. Começando a semana, uma semana aí curta, né? Uma semana com feriadão no meio, né? Na quarta-feira. Uma semana curta aí, com um feriadão no meio, né? Na quarta-feira, quebrando a nossa semana. A gente querendo aí saber um pouco mais, já estamos chegando na reta final do ano, quase aí no, na última quinzena aí do mês de novembro, que é praticamente o último mês útil aí do ano, dezembro aí se aproximando, só que novembro está bastante agitado aí, né, em termos de dividendos, né? A gente tem visto aí, nós estamos divulgando aí nas últimas semanas um volume bastante grande de empresas aí anunciando o pagamento de proventos, muitas delas ainda divulgando, né, pagamentos para esse mês, para o mês de dezembro ainda. Nós temos aí uma grande quantidade de empresas para pagar dividendos aí no mês de dezembro. Muitas estão vindo já em novembro e falando, né, mencionando, divulgando as suas datas de pagamento aí para o mês de dezembro. Então tem grandes oportunidades ainda surgindo. A bolsa subiu bastante na semana passada por alguns fatores de mercado que aconteceram, né? A queda do dólar, as notícias vindas dos Estados Unidos, né? Que animaram bastante os investidores aí ao redor do mundo e aqui no Brasil também as bolsas reagiram a isso. Então a gente está aí com uma bolsa a 120 mil pontos aí fechando na sexta-feira. E vamos ver o que vem aí para esse ano, né? Vamos para essa semana cortada, essa semana com feriado na quarta-feira. Mais ainda temos aí grandes oportunidades, né, na bolsa, de boas empresas, ainda com preços bastante em conta para a gente poder trazer para a nossa carteira. É, e aí eu queria falar um pouco hoje com vocês a respeito de algumas datas importantes relacionadas a dividendos. Eu até tinha publicado um vídeo curto ali no meu Reels há um tempo atrás, para que muita gente ainda tem dúvida quando a gente fala aí nas datas importantes relacionadas a dividendos, relacionados aí às datas de pagamento, quando é que eu posso fazer, se eu tenho uma ação tal, ela anunciou dividendo, eu tenho direito a esse dividendo, eu não tenho direito a esse dividendo, né? Eu vendi essa ação e essa ação anunciou dividendos. Eu então queria explicar um pouco melhor para vocês como funciona isso, tá? Como funciona? Relacionado a dividendos, a empresa, o que ela faz? Né? Então, ela vai apurar seu lucro, né, daquele período. Algumas empresas, elas distribuem anualmente, então ela distribui uma vez ao ano. Outras empresas, elas distribuem mensalmente, elas já têm a política de dividendos dela para distribuir mensalmente, como é o caso dos bancos aí. Se você pegar o Banco Santander, o Bradesco e o Itaú, eles pagam mensalmente JCP para os seus acionistas, né? E tem outras que pagam trimestralmente, outras que pagam aí até bimestralmente. A cada 2 meses elas pagam dividendos. Isso vai depender muito da política que foi aprovada em assembleia, né? Então o comitê lá, a análise elabora a política, né, de pagamento de dividendos da empresa, leva para a Assembleia aprovou aquilo já antes de abrir o capital, a gente já sabe disso como foi, e depois ela pode passar por alguns modificativos durante a vida dessa empresa. Né? A equipe pode estar do conselho de administração da empresa pode estar propondo novas formas de pagamento de dividendos, né? Muitas vezes elas podem até suspender por um momento o pagamento de dividendos. Por isso é muito importante aquela empresa que você tem aí como alvo para aquisição das ações, a hora que ela chegar a um preço que você considera legal, ou quando você tiver o dinheiro para investir, que você está buscando investir nela, é importante você dar uma lida na política de distribuição de dividendos dessa empresa.
né? Porque tem muitas empresas que geram lucro, muitas não, algumas empresas que geram lucro, mas elas nem estão distribuindo dividendos, com aprovação na Assembleia, porque elas estão reinvestindo esse dinheiro nelas mesmas, né? Mas vamos falar daquelas que sim, daquelas que estão distribuindo dividendos. Então, você precisa dar uma analisada para ver qual a periodicidade que essa empresa paga dividendos. Ela paga mensalmente, ela paga bimestralmente, trimestralmente, semestralmente ou anualmente, né? Então, você tem que dar uma analisada para entender como é a política de distribuição de dividendos dessa empresa. Depois, né, quando ela apura o lucro daquele período que ela tem que analisar os dividendos a serem distribuídos para os acionistas, né, então ela vai fazer a apuração do lucro. Dentro da política dela, ela fala qual percentual ela vai do lucro dela, ela vai repassar na forma de dividendos aí para os seus acionistas, e aí aquilo vai se tornar um valor por ação. Então, vamos supor, né, hoje a lei, de forma geral, ela tem a regra de pedir para fazer com que as empresas distribuam pelo menos 25% do seu lucro anualmente, né? Então vamos supor que uma empresa tenha tido aí 100 bilhões de lucro naquele período. Então ela tem que distribuir 25% disso. Então ela vai distribuir 25 bilhões de reais para os seus acionistas. Só que ela tem que apurar um valor por ação. Então ela vai dividir aquele valor, né, dos 25 bilhões pelo total de ações que ela tem emitidas que ela tem emitida no mercado. Então, por isso que a gente tem um valor aí que muitas vezes é abaixo de R$ 1, são centavos de real. Por quê? Aquele lucro tem que ser distribuído igualmente entre todas as ações. Por isso que quanto mais ações você tiver de uma determinada empresa, mais dividendos você vai receber, né? O dividendo, ele não importa, diferente, por exemplo, da renda fixa. Se você investe num CDI, num CDB, você fala, você tem lá R$ 10.000, esses R$ 10.000 estão investidos a 100% do CDI, por exemplo. Então, você vai ser remunerado pelo capital que você tem investido. Já no caso do dividendo, não é assim. Não interessa se você tem investido R$ 1, R$ 10, R$ 10.000, R$ 1 milhão naquela empresa. Não é sobre o valor que você investiu, mas sobre a quantidade de ações que você tem daquela empresa. Então, quanto mais ações você detiver de uma determinada empresa, maior vai ser o valor de dividendos que você vai receber dela. Por quê? O dividendo ele é calculado um valor por ação. Então, ele vai pegar o total do lucro, lá os 25 bilhões, no nosso exemplo, vai dividir pelo total de ações e vai descobrir o valor por ação que vai ser pago. Então, para você descobrir, quando uma empresa na qual você investe, qual é o valor de dividendos que você tem a receber, basta você multiplicar aquele valor de distribuição por ação pela quantidade total de ações que você tem, que você vai receber, você vai ter o valor de dividendos que você vai ter direito a receber. Muito bem. Feito isso, a empresa vai levar, né, essa apuração para a Assembleia, né, para a Assembleia homologar aquela decisão. Não pode ser o presidente da empresa já sair informando, vou pagar, então deu tanto de lucro, nós vamos pagar tanto por ação de dividendos. Não, não é assim. Existe toda um rito, uma formalidade que precisa ser seguida, né? Então, o momento que é apurado o lucro daquele período, aquela informação vem para uma reunião, né, de conselho, né, do conselho de administração da empresa, e aí o conselho vai deliberar positivamente, ou se eles tiverem alguma situação ali de indecisão, eles vão ponderar, né, antes de fazer a aprovação. Mas, em geral, leva-se o valor apurado daquele período e o conselho geralmente aprova a distribuição de dividendos. Aí a empresa precisa tomar algumas decisões importantes, né? Porque ela tem que comunicar isso para o mercado ao mesmo tempo. Ela não pode dar informações privilegiadas para o investidor A ou para o investidor B. Ela tem que comunicar a todos os investidores ao mesmo tempo. Como que ela faz isso? Ela vai emitir, né, um informe aos seus acionistas. Então ela vai redigir, o conselho vai aprovar, vai deliberar e ela vai ao mesmo tempo informar a todo o mercado a respeito da distribuição daquele provento que ela está fazendo que ela pretende fazer naquele momento. E aí ela tem que tomar três decisões muito importantes. A primeira,
quanto de dividendo ela vai distribuir por ação, né? Então ela vai ter que tomar a decisão, o valor que ela vai distribuir por ação. O segundo é a partir de que dia o acionista ele tem que manter a ação dele, ele tem que dormir com aquela ação dele na carteira, que dia, né? Que é o que a gente chama de data com. Que dia eu devo possuir a ação da empresa para fazer jus àquela distribuição de dividendos que, que a empresa está informando. E a terceira, que é muito importante também para quem vai receber, é que dia que a empresa vai pagar esse dividendo para quem tiver o direito de receber, que é a data de pagamento, né? Então, a empresa, no momento em que ela vai emitir o comunicado para o mercado do dividendo que ela vai distribuir, ela vai ter que informar duas coisas muito importantes. Primeiro, o valor que ela está distribuindo por ação, a data que você precisa deter a ação para fazer jus a esse dividendo, e o terceiro é a data de pagamento desse dividendo. Então essas três informações, na verdade, são importantes e elas devem fazer parte aí do fato relevante, que é esse documento que a empresa informa ao mercado da distribuição de dividendos. Então nós temos, em relação a datas, nós temos três datas muito importantes que você precisa ler dessas empresas. A primeira, então, é a data com. É a data que você deve possuir essa ação. Então a empresa te dá um prazo. Ela não vai falar assim, ó, quem teve ontem a ação vai ganhar dividendos. Não é assim geralmente que funciona. Ela fala, olha, quem detiver a minha ação no dia tal, geralmente é uma data futura. Tem uma regra para isso ainda? Não, não tem uma regra para isso. A empresa pode falar assim, olha, quem detiver a minha ação daqui a um mês, ela vai dar a data exata, então ela tem que falar, olha, quem detiver a minha ação no dia 13 de dezembro de 2023 vai fazer direito ao dividendo de X reais por ação. Então, ela tem que dormir, essa ação tem que dormir no seu portfólio no dia 13 de dezembro. Então você tem, mas se eu vender antes, eu tenho essa ação no meu portfólio. A empresa falou que vai pagar, então eu já tenho direito? Não, você só vai ter direito se você ainda tiver essa ação até o dia 14, né? Então ela tem que dormir do dia 13 para o dia 14, ela tem que dormir, essa ação tem que dormir no seu portfólio. Então, antes do dia 14, você não pode vender essa ação. Essa ação tem que dormir no seu portfólio. E aí eu não tenho essa ação, mas essa ação me interessa, esse dividendo me interessa. Eu acho que a empresa está com um preço legal, com um preço ajustado, a ação dela, e eu queria participar desses dividendos. Então você tem, né, você vai acompanhando os pregões, e você tem até o dia 13 de dezembro, nesse nosso exemplo aqui, né, para fazer a aquisição da ação, para poder fazer jus a esse dividendo que a empresa está distribuindo, né? Então, você tem um período para fazer aquisição, caso você queira participar, né, dos dividendos dessa empresa. Caso você já tenha ela no seu portfólio, você não pode vender antes da data X. O que é a data X? Nós falamos da data com, que é a data que você tem que dormir com a ação no seu portfólio. No nosso exemplo, a empresa falou que quem detiver a ação da empresa no dia 13 de dezembro faria jus aos dividendos. Então você tem que dormir com essa ação no seu portfólio do dia 13 até o dia 14, ok? No dia 14, então, nós temos a data X, que é a data ex-dividendos. Essa ação ela vai ser comercializada ex-dividendos, ou seja, a abertura dela, da cotação de abertura dela, vai ser deduzido aí o valor dos dividendos que a empresa anunciou de pagamentos. Então, por exemplo, se uma ação tem uma cotação de R$ 30,30 e a empresa vai pagar 30 centavos por ação, ela fechou no dia 13 de dezembro com a cotação de R$ 30,30, mas a abertura dela no dia 14 de dezembro será de R$ 30, porque ela foi descontada o valor do dividendo que vai ser pago ao dono daquela ação. E a partir daquele momento, sim, você já pode vender aquela ação se você não quiser mais ficar com essa ação no seu portfólio, e que mesmo assim você vai ter direito aos dividendos.
Ah, então no dia 14 eu já vou receber meus dividendos. Não, você não vai receber seus dividendos no dia 14. No dia 14, a partir da data o seu direito já está garantido a partir do dia 14. Então, você vai receber os dividendos dessa empresa. Se você teve ela dormindo no seu portfólio do dia 13 até o dia 14, você tem o direito de receber esse dividendo aí. A partir do dia 14, por que essa data é importante? Porque você pode vender que mesmo assim você vai manter esse direito. Então, a partir da data X, você pode vender a sua ação sem medo que você vai receber os dividendos dessa ação, mesmo ela não estando no seu portfólio. Só que a empresa também, lembra lá que eu falei, quando ela vai divulgar o fato relevante para o mercado referente ao pagamento dos dividendos, ela vai informar a data de pagamento. Muitas delas, principalmente se você pegar algumas companhias elétricas, elas não informam a data de pagamento. Ela fala, eu vou pagar X reais por ação para quem tiver essa ação no seu portfólio do dia X dormir no seu portfólio no dia X, no nosso exemplo aqui do dia 13 para o dia 14, só que ou eu vou pagar esse dividendo, ela vai informar a data que ela vai pagar o dividendo. Tem uma regra para isso ainda? Não tem regra para isso. Pode ser daqui 15 dias, pode ser daqui 30 dias, daqui 45, um mês. Ela pode pagar parcelado, como foi o caso da Petrobras, que anunciou na semana passada, né? A Petrobras anunciou dividendos na semana passada. A data para ter direito é a mesma, não tem, mas ela vai pagar em duas parcelas, para quem teve o direito quem tiver direito a receber os dividendos dela naquela data, ela vai pagar em duas parcelas. Eu preciso ter a ação em duas datas diferentes? No caso da Petrobras, não. No caso da Petrobras, a pessoa tendo a ação naquela data em que ela informou, a data que ela tem que dormir no seu portfólio, ela já vai te dar direito às duas parcelas do dividendo da Petrobras. Então ela vai estar dividido, mas você vai poder receber os dividendos das duas parcelas. E aí, então, você tem a data de pagamento. Então, no caso da Petrobras, por exemplo, que foi dividido, nós temos casos em que a empresa ainda não informa, ela tem provisionado no balanço dela, a obrigação de pagar os dividendos já está informada, só que ela não tem uma data obrigatória de pagamento ainda, ela não informou a data de pagamento. Muitas das elétricas, elas demoram mais de 250 dias para fazer o pagamento, né? Então, se a gente vai em algumas companhias elétricas aí, elas demoram até mais de 6 meses para fazer o pagamento. E o que a gente tem visto, né? A gente tem visto aí que essa data de pagamento ela tem se alongado durante esse ano de 2023. Desde o fim da pandemia, desde o início do fim da pandemia ali em 2021, nós notamos que as datas estavam baixando, né? Então a empresa, entre a data de você você ter o direito de receber até a data em que efetivamente a empresa paga para você aquele dividendo, ela está aumentando. Ela vinha diminuindo, 2021 foi menor do que 2020, 2022 foi menor do que 2021, mas 2023 ela voltou a subir. Para você ter uma ideia, no mês passado, no mês de outubro, o investidor que teve dividendos para receber no mês de outubro, ele gastou aí, em média, ele demorou, em média, aí, 117 dias para receber os dividendos dele. As empresas já tinham anunciado lá atrás, então, o pagamento desses dividendos, só que ele só recebeu, em média, 117 dias depois daquela data de distribuição, né? Então, essas datas vêm se alongando bastante. Nós temos acompanhado isso. E você, que é investidor com foco em dividendos, né, você pode ter, hoje nós lançamos aí na semana passada, no dia 7 de novembro, nós lançamos a nossa versão 2 da plataforma Meu Dividendo. E nessa versão 2, nós estamos trazendo muito mais serviços para quem já é usuário da plataforma, para quem já é investidor, para quem busca a controlar os seus investimentos. Dentro da nossa plataforma você consegue fazer isso de forma automática, sem ter que ir lá, porque muitas plataformas você consegue fazer isso, mas você tem que entrar com suas informações. Quantas ações você comprou, que dia você comprou, né? Quando você vender você tem que informar. E no nosso caso não. Isso nós temos através, se você estabelecer, né? Se você autorizar uma conexão automática com a B3, né? Que nós somos homologados pela B3 para prestar esse serviço, ela nos auditou, confiou no nosso processo
e nos deu esse direito de nos conectarmos diretamente a ela, desde que você nos autorize, nós vamos trazer essa informação de forma automática para você. Todos os seus investimentos, não só em ação. Você vai poder ver todos os seus investimentos, tesouro direto, renda fixa, toda a parte de renda variável, ações, fundos imobiliários, né? Então, se você tem algum derivativo, ali vai aparecer. Se você tem, se você remunera a sua carteira através do empréstimo de ações, você também vai poder gerenciar tudo isso de forma automática lá dentro. E nós disponibilizamos também a pesquisa dos ativos. Então, por exemplo, Petrobras. Se você quer saber mais a respeito da Petrobras, você vai lá pesquisar Petro 3 ou Petro 4, que é o código do ativo. Nós vamos trazer para você todas as informações do fechamento do dia anterior, qual foi o valor de fechamento, qual foi o valor de abertura, qual foi a máxima, qual foi a mínima e quanto que teve de negociação em valores, em volume. E também vamos te dar uma informação exclusiva da Meu Dividendo. Você que nos acompanha, ou que acompanha aí o mercado que está acontecendo, você já deve ter visto que nós somos os colaboradores assíduos aí da grande imprensa quando o assunto é informação sobre dividendos. Porque nós temos uma base de dados que nós fomos gerando aí ao longo de vários anos, que nós estamos compilando diariamente de empresas que pagam, que estão anunciando e pagando seus dividendos. Então a gente vai fazendo isso através de uma base de dados que a gente faz algumas análises e compartilha com a imprensa. E agora nós estamos dando isso para você, né, de forma gratuita, o acesso a essas informações direcionada para aquela empresa que você quer investir. Então, por exemplo, você quer saber sobre Petrobras. Quando a empresa paga dividendos, você vai poder entrar, pesquisar pelo código do ativo Petrobras, você vai ver quanto a empresa distribuiu de dividendos nos últimos 12 meses, qual o dividend yield dessa empresa. Eu vou falar numa próxima live que eu vou fazer na quarta-feira de manhã. Eu vou falar para vocês também a respeito do dividend yield, né, de alguns desses indicadores importantes para quem investe e quem tem foco em dividendos. Então você vai ter lá a informação do dividend yield e você vai ter um mapa de dividendos da Petrobras, né? Nós vamos mostrar ali para você quando a Petrobras paga dividendos, historicamente, desde 2017 até 2023, os meses em que os pagamentos ocorreram, né? Quais são os meses que mais frequentemente aquela empresa fez o pagamento de dividendos. Então você pode ver lá historicamente quais os meses em que a Petrobras mais fez distribuição de dividendos para os seus acionistas. E você também vai poder fazer o comparativo. Você vai poder comparar, por exemplo, Petrobras com outras 5 ações no que tange ao pagamento de dividendos, exclusivamente sobre dividendos. Qual o prazo médio que essas empresas demoram para pagar seus dividendos? Você vai ver em meses e dias, né? Então você vai ver lá, por exemplo, a média que a Petrobras está demorando para pagar os dividendos para os acionistas, a média de dias que as outras empresas que você escolher comparar também está fazendo de pagamento, demora para pagar seus dividendos para os acionistas. Isso é importante para que você, primeiro, veja no seu portfólio, se você tem a estratégia de receber todos os meses dividendos, você vê quais empresas pagam em quais meses para você ajustar seu portfólio ao recebimento de dividendos mensal. E também para você ter algumas bases de comparação. Então, o dividend yield é um indicador muito importante, o volume de dividendos distribuídos nos últimos 12 meses é um indicador importante, o prazo médio de distribuição de dividendos é uma informação importante e também os meses mais frequentes nos quais essas empresas fazem o pagamento de dividendos aos seus acionistas, né? Então, tudo isso nós trouxemos com base nessas mesmas informações que nós damos aí para a grande mídia, para o Valor Econômico, para o Estadão, para o Infomoney. A gente trouxe isso e estamos dando para você, né, de forma gratuita ali dentro da nossa V2, da nossa plataforma. A nossa plataforma ela está disponível de duas formas. Você pode tanto baixar o nosso app nas lojas de aplicativo, seja na Apple Store ou na Google Play, né? Basta você pesquisar Meu Dividendo. Esse símbolozinho aqui que nós temos aqui em cima da Meu Dividendo é o símbolo do nosso aplicativo. Então, quando você buscar lá Meu Dividendo, busca por esse símbolozinho aqui, né, que você vai encontrar o nosso aplicativo. Você pode fazer o download e carregar com você
o nosso aplicativo dentro do seu smartphone e acessar quando você quiser. E também agora nós temos a opção para você poder acessar a nossa plataforma pela web. Você vai poder acessar pelo www.meudividendo.com.br, né? Meu dividendo no singular, dessa forma como está escrito aqui, ó, meu dividendo, não tem S nem no meu e nem no dividendo. Então, meudividendo.com.br, você vai poder acessar nossa plataforma pela web. Você basta clicar em logar, mesmo que você ainda não tenha um cadastro realizado, você clica em logar, você vai ser direcionado para a nossa plataforma. Se você já tem o nosso app aí, já vem com a gente há algum tempo, basta você usar as mesmas credenciais. O seu CPF, e a senha que você criou no momento em que você criou sua conta conosco para o aplicativo. Se você ainda não é um cliente, né? Se você ainda não é um usuário da plataforma Meu Dividendo, basta você se registrar. É super rápido, você não tem praticamente quase nada de informações, a gente pede só aquilo que é extremamente importante para a gente poder criar o seu cadastro e você, em menos de 2 minutos, tem a sua conta criada, ok? Então, agora você tem essas duas opções, você pode clicar você pode tanto acessar pelo seu smartphone, pelo nosso aplicativo, tanto quanto agora pela nossa versão web, são os mesmos serviços. Os mesmos serviços vão estar disponíveis nas duas plataformas, tanto na digital aí através do aplicativo, quanto na nossa versão web aí no www.meudividendo.com.br, tá? E ali tem várias outras funcionalidades. Agora nosso tempo está terminando. Eu vou nas próximas lives explorar com vocês aí, vou trazer talvez algumas telas também, compartilhar a minha tela com vocês para mostrar para vocês como que vocês fazem essa busca, né, dessas informações dentro da nossa plataforma e quão fácil é e como ela pode ajudar você aí a acelerar na formação do seu patrimônio, né? E receber cada vez mais dividendos. Vamos falar aí bastante do mercado, a gente vai falar como um todo. Eu não consigo responder as perguntas agora, porque eu estou no meio da live, então eu vou responder depois individualmente as perguntas que aparecerem, eu vou responder a cada um de vocês, tá? As perguntas que forem enviadas. E vou trazer essas perguntas também, então pode mandar suas perguntas, porque essas perguntas também podem ser temas das nossas próximas conversas aí, né? Eu vou aproveitar aquelas que forem mais recorrentes, vou trazer aí como forma aí de colocar como tema aí das nossas próximas conversas, nos nossos próximos encontros, nas próximas lives, certo? Então aproveitem aí essa semana cortada, feriado na quarta-feira. Aproveitem para colocar o estudo de vocês em dia em relação às empresas que vocês têm aí já de olho para fazer aquisição. Vejam as nossas informações importantes também no nosso site, também na nossa página. Não esqueça, né, de curtir, compartilhar as nossas informações, os nossos estudos, as nossas informações sobre dividendos, sobre as empresas, né? Então compartilhe essas informações aí com seus amigos, né? Porque vocês começam um debate bastante interessante, bastante produtivo, que pode trazer aí grandes frutos para vocês, né, nos investimentos de vocês. Obrigado por terem entrado aí nessa primeira transmissão e estarei com vocês aí durante a semana mais um encontro, tá bom? Obrigado, boa semana, bons negócios, bons investimentos.